pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos tentar responder a seguinte questão: existe violência pediátrica no parto? Para isso eu convidei o pediatra carioca Ricardo Chaves. Ricardo é professor de pediatria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem conexões profundas com o movimento da humanização e se tornou famoso nacionalmente como o pediatra do documentário O Renascimento do Parto. Aquele mesmo que fez a pergunta provocativa: nós combinamos com o bebê que ele vai nascer na sexta-feira, 4 da tarde, e se combinamos, ele respondeu para a gente que está pronto para nascer? Então vai ser uma honra receber o Ricardo aqui hoje. Vamos tratar aqui de um tema quente, um tema provocante e polêmico, e vamos tentar fazer uma viagem também sobre os cuidados com o recém-nascido, principalmente depois da hospitalização do nascimento no mundo moderno. Lembrando que o parto acontece há milhares de anos na nossa espécie e o parto hospitalar, estruturado e organizado como é hoje, há pouco mais de 100 anos. Então recebi aqui inúmeras dúvidas das mães, das gestantes, sobre rotinas do cuidado pediátrico. Quais delas poderiam ser encaradas como uma atitude de uma prática ou de violência? E vamos falar um pouco então sobre esses cuidados, sob a luz da ciência e sob a luz de um olhar humano, respeitoso e sensível. Seja bem-vindo então, Ricardo Chaves, o pediatra do documentário O Renascimento do Parto. Gostou aqui eu falando, repetindo aqui as suas palavras, né? Sério. Quem está envolvido com a humanização do nascimento nos últimos anos, né? Assim, tem uma conexão grande com o filme, com o documentário, né? Assim, simbolizou muito do que a gente já pensava, né? Assim, colocou aos olhos de muitas pessoas, né? E essa fala sua é muito impactante, né? E hoje eu vou te provocar com várias outras. Estamos aqui. Quando se usa esse termo, né? Assim, eu acho que tanto na violência obstétrica, e eu usei de forma provocativa mesmo esse título, né? Para trazer essas reflexões, assim, né? Eu acho que o que eu disse aqui na apresentação, né? O nascimento humano acontece há milhares de anos, né? Nós cuidamos dele sobre a ótica científica e médica e há muito pouco tempo, então a gente tem que ter muito respeito com todo esse evento, né? Assim, eu acho que esse olhar da humanização para esse momento é uma reflexão muito importante, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho esse encontro aqui vai ter muitos bons frutos. Eu espero, eu espero. Fala um pouquinho aí, em breves palavras, se é Olha, que é possível, né? Assim, eu, qual o seu eu, caminho dentro da humanização? eu sou formado há muitos anos, né? Eu formei em 84. Então, eu tenho... Na verdade, a criança me capturou na faculdade. Eu tinha muita participação de uma militância estudantil na faculdade, eram tempos de ditadura. E eu era contra essa história de muito cedo ir para plantão. Meus colegas iam cedo, inclusive para a maternidade. A maternidade era vista como um lugar muito secundário, porque muitos colegas no primeiro ano, para se sentirem médicos, iam para uma maternidade em 3 plantões, estavam, aspas, fazendo parto, voltavam para a faculdade. Eu resisti a isso tudo. No 4º ano, eu fui dar um plantão na pediatria e me encantei. E fiquei. Depois me pegou o aleitamento materno. A minha entrada nisso foi como aluno, 1982, por aí, grupos Amigas do Peito, não sei se você lembra. Uhum. Isso tem... a campanha do aleitamento materno foi crescendo e o aleitamento e o parto estavam muito juntos, né? Então, assim... você hoje, as pessoas não sabem, você me mandou um texto ontem maravilhoso de 10 anos atrás, eu estava comentando com você, como ele é atual, escrito, se eu não me engano, por 2 enfermeiras, sobre parto, nascimento. Eu muito cedo me juntei com enfermeiras que trabalhavam com nascimento. Encontrei colegas obstetras que trabalhavam com nascimento. Então, assim, a gente foi se aproximando. O que eu acho legal de falar é que
muitas coisas que a gente fazia eram intuitivas. Então, um dos assuntos que a gente vai colocar aqui, por exemplo, nada intuitivo, o parto normal, o parto vaginal, o parto. Mas, assim, botar o bebê no colo da mãe, mamar na sala de parto, pouca gente no parto, isso era muito intuitivo. E nesse movimento de evidências científicas, artigos médicos, o que é muito bacana é que as revisões, as meta-análises, não tem ensaio clínico, não pode ter ensaio clínico. Eu não posso botar um bebê assim, isso não é ético. Mas, especialmente as meta-análises e as revisões, elas corroboram tudo que a gente intuitivamente falava. Então, assim, é muito bom, porque assim, os nossos colegas médicos, eu me relaciono muito bem com todos, mas assim, eles são. O papo humanização parece um papo pouco científico, parece um papo pouco afeito a quem quer estudar. Então, assim, eu sou instrutor de reanimação neonatal, eu já trabalhei em UTI, eu tenho que saber entubar um bebê que não nasce bem, eu tenho que saber dialogar com quem está na UTI, no plantão. Mas o que a gente faz é muito científico. E com as meta-análises e as revisões, então assim, a gente estuda o que o bebê, o que acontece no corpo do bebê imediatamente ao nascimento, quando ele é grudado no corpo da mãe. Onde é que você bota o bebê? A gente estuda hoje o papel da ocitocina em todo o processo do nascimento. A gente entende que a ocitocina aumenta, a mãe aumenta. Olha, o pico de ocitocina a gente imaginava que era no parto, período expulsivo. Ele aumenta quando o bebê gruda na mãe, ele aumenta quando o bebê mama. Onde é que você bota o bebê? O dia que, sei lá, um certo sonho aqui, ou um desejo, que a gente puder estar junto no nascimento, né? A gente secreta a ocitocina. Nós devemos entrar na energia do parto. Entendeu? Então, assim, o que você, como obstetra, quando o parto vai andando, quando o bebê nasce, está muito de olho na contração uterina, na não hemorragia. A hemorragia não é uma questão para quem está cuidando, para as parteiras, para as enfermeiras obstetras, para os obstetras. Onde que eu promovo a maior segurança da hemorragia? É o bebê grudado na mãe, é na privacidade, é na pouca luz, é na alta concentração e secreção de ocitocina no parto. Isso não é Haribo. Não tem nada Haribo. Agora, Perfeito. eu me envolvo, eu adoro estar nesse cenário, eu adoro. Eu acho que a gente precisa falar baixo, eu acho que a gente não pode falar do Flamengo, sei lá, eu sou rubro-negro, mas a gente não pode ficar falando do Flamengo, a gente não pode ficar falando de outro nascimento, a gente não pode. Né? Quantas cesáreas os colegas às vezes estão falando alto? Poxa, acabei de fazer uma cesárea que a mãe está chocada, ou então aquele parto foi difícil. Você acha que a mãe não está ouvindo? E onde está a secreção de ocitocina dela? Onde é que está a energia dela no dia mais importante da vida dela, que é o nascimento do bebê? A gente está todo dia vendo o bebê nascer, a gente se emociona, eu ainda me emociono. Eu ainda gosto disso, eu acho que eu vou gostar disso muitos anos da minha vida. Mas cada bebê que nasce para um casal é um bebê da vida, é um momento da vida daquele casal. Então, assim, não tem nada Haribo. Não tem nada Haribo. A gente precisa falar disso e precisa falar, inclusive, mais em congressos. Entendeu? A gente precisa falar disso cientificamente. Perfeito. Eu falo muito isso aqui nesses encontros, o Ricardo. A medicina, quando a medicina começa a comprovar o óbvio, às vezes, É, né? A medicina comprovando o óbvio, né? Assim, é. e vez ou outra a gente se depara com essas situações, né? Você contou uma história aqui e eu participei de um encontro com um obstetra aqui de Belo Horizonte, da década de 70. Foi um obstetra muito importante, assim, nos primórdios ali da humanização, o método Le Boyer, que ele trouxe e Isso. tal. E aí foi muito bacana. Eu convidei para uma palestra do Dr. José Júlio,
né? E não trabalha mais, aposentado e tal. E aí foi muito bacana que ele foi contando as coisas que ele fazia e eu fui colando a ciência em cima do que ele fazia, cara. Muito É, bacana, sabe assim? Não, todas as conexões que a questão da liberdade da mulher, aí eu pá, assim, o uma contato da pele, e tal, o ambiente, a pouca interferência, o aleitamento, a presença do pai. Foi tão bacana isso para ele, cara. Ele foi, olha, ele estava fazendo isso de uma forma muito intuitiva pela sensibilidade né, e o olhar que ele tinha sobre aquilo. Mas eu acho muito bacana isso que você é, disse, quando a medicina começa a comprovar que é um evento incrível, potente, grandioso, sem o qual a nossa espécie não existiria. e E que, ele e que, de certa forma, eu vou falar assim, entre aspas, infelizmente, está muito hospitalizado. É difícil. Eu trabalho na universidade, eu dou aula, então eu não só eu tenho a prática, ela não é a minha prática, ela não é só assistencial. Então, assim, no mundo acadêmico, às vezes mesmo no mundo acadêmico, porque assim, poxa vida, você está falando aqui algo que pode parecer não muito científico, não. Por exemplo, a gente muitas vezes quando a gente começa nos debates falar de parto natural, as nossas taxas de cesárea, né, a pesquisa Nascer no Brasil, 2011, 2012, 93%, Emerson, de parto cesáreo na rede de saúde suplementar e 55% no SUS. Quando eu comecei a frequentar congressos no exterior de parto, nascimento, um dos primeiros abordagens que a gente tinha quando levávamos, a gente não tinha esses números tão estabelecidos. A pesquisa conseguiu estabelecer isso muito bem, mas a gente tinha muita cesárea. Elas nos perguntavam assim, antropologicamente, existe alguma coisa na constituição física das mulheres brasileiras? Por que tanta cesárea? Né? A gente não existe antropologicamente. A mulher brasileira, ela, ela há muito, a gente tem muita miscigenação, mas não existe um estudo que a mulher brasileira tem uma bacia XYZ que o bebê não passa, tem distorce, e em nome da proteção do bebê você vai indicar uma cesariana. Não existe isso. Existe um modelo muito intervencionista, nada centrado na mulher, completamente tecnicista, que a gente não pode negar o tecnicismo, ele é a técnica que está nos colocando aqui ao vivo, sei lá, com tantas pessoas na mesma hora, estou te vendo aqui, como que a gente pensaria isso? É a técnica que está nos salvando em parte dessa epidemia, para a gente poder sobreviver em casa, através de lives, de estudos, de encontros. Então, a tecnologia é muito bem-vinda. Mas aquele artigo lá que você mostrou fala nisso com muita propriedade. O parto é um evento da natureza, é um evento da normalidade, da fisiologia. A gente se apropriou dele, né? As autoras colocam isso e vários outros autores colocam isso. A gente se apropriou deles. E a gente, inclusive, homem, né? Se você for pensar no recorte histórico, a medicina ela é uma especialidade, é uma profissão que está ficando mais feminina há pouco tempo. Né? Hoje, mais de 50% dos alunos são do gênero feminino, mas isso é recente. Isso eu tenho certeza que vai melhorar. Qualquer área, eu tenho certeza que vai melhorar. É. E a obstetrícia também. A obstetrícia tem feito esse caminho assim nos É, últimos. Eu não sei a pediatria, mas a pediatria eu acho que já tinha um pouco esse olhar assim mais feminino, com mais mulheres fazendo pediatria e obstetrícia. Tem acontecido isso muito nos últimos 10 anos. Eu vejo, eu formei há 20, a minha turma de residente eram
10 homens e 2 mulheres. Agora é o inverso, né? Agora é o inverso, na mesma escola, né? Então, muito bom essa abertura aqui. Eu não vou te perguntar agora, Ricardo, se existe violência pediátrica na hora do parto no Brasil. Eu vou deixar para o final essa pergunta, mas eu quero entrar em alguns pontos. Então né? Vamos entrar em alguns pontos, fazendo um caminho natural e fisiológico, né? Então, a gente tem conversado hoje no Brasil cada vez mais sobre a questão da humanização do nascimento, a questão do... Você acabou de falar, né? A mulher com pouco protagonismo ou com ausência de autonomia para tomar decisões, né? A mulher, um ser adulto, né? E quando eu comecei a ler para conversar com você, eu fiquei pensando isso, né, gente? Olha só, né? Quando eu comecei a ler um pouquinho sobre violência pediátrica, na terminologia, que aí é violência contra a criança e o adolescente, que eu li que o Brasil é o país com maior taxa de violência pediátrica, assim, abusos, né, bullying, todas essas questões ligadas à criança e o adolescente na América Latina. Já me ligou um alerta, né? Assim, é um país que não cuida, um país que é violento com a mulher, um país que é violento com a criança, né? Esse reflexo, a gente olhar, né, para esse momento do nascimento, ele pode ter uma síntese de muitas coisas que a gente vive na nossa sociedade, né? Michel Odan faz essas reflexões, né? Verdade. Mas então é um momento muito emblemático, assim, né? Eu falo que um país que não cuida bem desse momento é um país que precisa de rever seus conceitos. Assim, se tem um momento super importante para toda a sociedade, é o nascimento de um cidadão, né? Então, e a gente tem falado muito isso, né, sobre a questão da humanização do nascimento, e agora esse olhar assim, sobre o momento que o bebê acabou de nascer, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre os seus olhos, temperando um pouco com o que a ciência já vem colaborando também. Que ambiente é esse em relação à temperatura, sons? Fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre esse paralelo assim, desse momento. Olha, assim, talvez a gente possa ir um pouquinho atrás e pensar assim, o evento, o nascimento, objetivo e subjetivamente falando, é o evento mais radical de transformação na vida do ser humano. Tem 2 eventos muito radicais, o nascimento e a morte. É quase clichê essa conversa. Mas o nascimento é muito radical. Ter um filho é um evento para sempre. E pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º. Há uma individualização disso. Agora, vamos nos colocar lá no bebê, vamos tentar, porque a gente não tem subjetivamente essa referência, e vamos pensar fisiologicamente, fazendo algumas combinações. Primeiro, estamos conversando sobre algo que não está no campo da doença, está no campo da saúde. Mesmo que seja cuidado por médico, pode ser cuidado por parteiras, por enfermeiras, não necessariamente só por médicos. E, por exemplo, eu falo disso todo dia para os alunos. Eu trabalho num hospital que é uma referência para gravidez de risco. No sistema de regulação, no SUS, nós só recebemos mulheres com risco na gravidez ou com risco por naturalmente terem algum agravo. Mas a gravidez é saúde. E muitos desses bebês não vão para a UTI, ficam conosco no alojamento conjunto. Agora, esses bebês estão ligados às suas mães através da placenta, funcionando tão entrelaçadamente entre os dois, mas sem a mãe, sem a placenta, e aqui se alguém estiver nos ouvindo, especialmente da área da saúde, mas as mães também, por favor, valorizem a placenta. A placenta é a mãe dessa conversa toda. A placenta é a vitrine dessa história toda. Sem a placenta, nada disso está acontecendo. E aonde ele respira? Na placenta. Então, assim, na radicalização do evento de transformação, nascer e respirar é a maior transformação que a gente vai passar. Então, essa é a segunda combinação, se a gente pode combinar e entender isso.
A terceira é que o modo mais radical de fazer isso é secretando ocitocina. Aonde que a mulher vai secretar muito ocitocina? Através da hipófise. Aonde que está no cérebro da mulher a secreção de ocitocina? No subcórtex, não está no neocórtex. Está na área do cérebro mais primitivo. Então, a ciência encontrou o que a gente estava conversando intuitivamente, porque assim, se a gente botar, como infelizmente ainda acontece, não, essa é uma discussão de violência, a gente tem que se desarmar dos nossos princípios. A gente aqui não quer agredir ninguém. Se a gente quer falar de violência, a gente quer falar de violência exatamente para que ela não exista. E eu não posso aqui falar contra a violência sendo violento. Eu tenho que respeitar as pessoas por princípio. Mas aonde que a mulher vai secretar muito hormônio? Aonde ela se sentir. Isso o Michel Odan é muito claro. Não se sentiu observada, não se sentir em risco. O Michel Odan fala, ele fala ao ponto de a nossa função no nascimento é proteger a mulher. E uma mulher secretando ocitocina em profusão, ela acontece essa situação quando ela se sente protegida, quando ela se sente à vontade. Aí vamos lá, aquelas portas de centro cirúrgico que abrem e fecham, aquelas conversas em torno de um parto, aquela não privacidade, a luz acesa, um parto aqui, outro parto ali, todo mundo ouvindo, todo mundo... Isso não acontece. Num paralelo completamente contextualizado, por favor, eu estou à vontade aqui de falar isso com você, secretamos muito ocitocina numa relação sexual. Vamos comparar as nossas relações ou as relações sexuais assim, na sua grande maioria. Claro que eu vou aqui entrar num terreno, mas assim, vamos lá, aquelas relações, vamos considerar, entre aspas, mais habituais. Nós estamos em privacidade, nós estamos à vontade, nós estamos com pouca luz, nós não estamos sendo observados por ninguém, nós não estamos filmando, fotografando, chamando o melhor amigo para assistir, a melhor amiga para fotografar. E o parto é isso. Contextualizado, o parto é isso. E quanto melhor isso acontecer, melhor é o bebê no nascimento. Aí eu acho que a discussão da violência entra um pouco, porque quanto mais fisiológico for o nascimento, mais potente chega esse bebê. Então, eu ali no cenário do parto, eu estou ali com ambu, laringoscópio, aspirador, berço aquecido, mas eu estou ali com um paninho, na verdade, uns 3 panos quentes, um esteto, uma luva para ver o cordão bater e cobrir o bebê, secar. A minha grande ação no nascimento é grudar o bebê na mãe, secar o bebê trocando esses panos, botar uma touca morninha para ele não perder muito calor e facilitar esse contato. Quanto melhor do ponto de vista fisiológico for esse nascimento, quanto menos intervenção for esse nascimento, mais potente vem esse bebê. Menos, entre aspas, eu trabalho, menos eu invado o corpo do bebê. O meu desafio é não invadir o corpo do bebê. O meu desafio até porque quanto mais grudado e mais fisiológico tem esse bebê, menos preocupado com a hemorragia pós-parto você vai estar. Mais fácil a placenta sai, menos sangramento, menos anemia, menos tudo. Esse menos aqui é mais a beça no campo da fisiologia. Então a gente pode discutir o nascimento à luz disso e pode discutir se algumas dessas intervenções são violentas ou não. Essa discussão nós médicos precisamos ter e precisamos ter desarmados. Nós precisamos ter desarmados. Quando a gente marca uma cesárea, porque quinta-feira tem jogo do Brasil, eu marco para terça-feira essa cesárea, esse bebê, que foi a grande coisa daquele... A gente não combinou com o bebê. Aonde que o bebê vai receber tanta ocitocina?
Essa mãe está tensa, está marcado. Será que ele, né, como a gente brincou naquele dia, sei lá que inspiração que eu tive, será que a gente combinou e ele estava preparado para nascer? Então, eu acho que é um pouco isso que eu queria conversar com você e com os meus colegas. Eu não quero desafiar nenhum colega do ponto de vista da acusação. Mas eu perguntaria assim: por que eu vou aspirar um bebê se ele está chorando, se ele não tem mecônio, se ele está absorvendo aquele líquido amniótico que ele estava banhado nele, inclusive o seu próprio pulmão? Por que eu vou aspirar esse bebê? Eu tenho muitos relatos de que essas aspirações, às vezes, beliscam a mucosa do bebê. Qual é exatamente o grau de pressão negativa que você bota no aspirador? A gente não sabe. Aí vem a evidência científica. Hoje, com o bebê banhado em mecônio. A evidência científica fala que eu vou aspirar ou laringoscopar se esse bebê não tiver tônus. Se ele tiver tônus, a minha ação de aspirá-lo pode favorecer ele broncoaspirar o mecônio, que é tudo que eu não quero. Então, essa invasão ao corpo do bebê, na verdade, o respeito ao corpo do bebê, se discutido à luz de que eu estou invadindo desnecessariamente, isso pode representar uma violência, eu quero discutir isso à luz da ciência, eu quero discutir isso à luz, assim, de fato, sinceramente, o protagonismo é da mulher e consequentemente, do bebê. A gente tem que. Essa foto do parto, quando a gente aparece, quando a gente trabalhou, é porque, na verdade, tem alguma coisa ali que não deu muito certo. O ideal é que elas, as mães nem lembrem da gente. Poxa, eu nem vi você ali, que lindo. Eu não queria estar ali. Eu estou ali, eu estudo, eu faço curso, eu dou aula, para secar um bebê. Perfeito, perfeito. Entendeu? É isso. Não, um pediatra de vidro e um obstetra de vidro, né? É isso, transparente, né? Que não seja Isso, visto ali naquela cena, né? isso. Nós brincamos isso aqui muito nos bastidores aqui no Instituto. Mas quem está ouvindo a gente, Ricardo, né? Muitas mães ouvindo a gente e tal, né? E que faz parte da cultura brasileira, que já viu o parto, já viu um parto de alguém, já viveu um parto. Então, bom, que coisa é essa que vocês estão falando aí? Sendo que o meu bebê nasceu, me mostrou aqui o bebê um pouquinho, foi para o bercinho, aspirou o bebê, deu oxigênio, levou para o berçário, deu banho na primeira hora de vida. Né? Então, acho que uma coisa você já falou aqui, que eu queria dividir por pontos, assim, eu acho que o ambiente, né? Você já traçou um paralelo do ambiente do parto, de forma, né, muito bonita, né, com um ambiente adequado para fazer o bebê. Né? Então, assim, na relação sexual e na recepção desse bebê, os hormônios estão ali conectados, ocitocina, pouca adrenalina, confiança, menos luminosidade e tal. Né? Então, essa estética de um cuidado mais humanizado, que aos olhos de algumas pessoas, esse é o pessoal do parto humanizado que gosta ali de apagar a luz ou colocar uma música e tal. Isso tem ressonância na ciência, entendeu? Assim, na função do cérebro, de como o cérebro vai liberar determinados hormônios, né? Perfeito. Sobre um ambiente de confiança ou sobre um ambiente de medo, frio, de preocupação, né? Então, esse desenho já foi perfeito, assim, né? Eu acho que esse paralelo com o ambiente acolhedor, né? E hoje em dia, no mundo moderno, nas maternidades, né, tendo o cuidado ali, né, oculto e preparado para aqueles bebês que precisam de um cuidado imediato, isso é uma coisa maravilhosa, né? A hospitalização do parto trouxe grandes ganhos, né? Assim, né? Então, a gente não pode jamais negar isso, né? Mas eu acho que falando primeiro desse ambiente, muitas pessoas perguntaram, né? Então, a gente pudesse, se a gente podendo aqui falar, né, que o bebê se beneficiaria com um ambiente que não seja frio, um ambiente com menos ruído, um ambiente com menos luminosidade. Isso não é estética de parto Não, humanizado. Isso é não. ciência, como o Ricardo disse ao início aqui, né? Então, tudo a gente vai pontuar aqui, trazendo um pouco
do que a ciência mostra como sendo os melhores caminhos, né? E outra coisa que acontece, então a gente já falou um pouquinho desse ambiente ali. Até aí, o bebê nem nasceu ainda, o bebê está ali, ó, está acabando de nascer. O bebê acabou de nascer, e aí? E o clampeamento do cordão? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que... Isso foi outra coisa também muito bacana, porque isso era também muito intuitivo, né? Por que clampear o cordão? Aí a gente esperava 1 minuto, 2 minutos. Eu tenho muito pouca, praticamente nenhuma experiência com o extremo disso, nenhuma crítica absolutamente ao parto lotus, onde o bebê nasce, sai bebê e placenta juntos, né? Eu tenho nenhuma. Mas o clampeamento, que logo que a literatura começou a colocar tardio, a gente foi começando a mudar, inclusive, o termo. Não é tardio, é a tempo. É oportuno, é Oportuno. no momento necessário. O momento necessário é quando o cordão para de bater. Porque, assim, é muito incrível o que a natureza faz e é incrível que a gente consiga, inclusive, entender, porque a gente chega depois. Mas olha só que incrível. Se o bebê ele nasce e respira, né? Ele chora porque a melhor maneira de respirar o nascimento é chorando. Alguns bebês não choram, interessante isso, e respiram muito bem, mas a imensa maioria chora. Então, isso. Agora, ele vai se oxigenando, ele vai botando o pulmão para funcionar. Qual é o backup que ele tem de segurança? É a placenta pulsando, inclusive no prematuro. Inclusive no prematuro. Eu assisti uma vez uma aula de um neonatologista argentino, num congresso aqui em Búzios. Assim, ele mostrou o prematurinho, era um parto cesáreo de um prematuro, uma situação de emergência. Ele mostrou que ele não tinha nenhuma pressa de ligar o cordão do bebê, porque a placenta era a segurança do bebê. Porque até então ele estava no seu ambiente, entre outras coisas, representado pela placenta. Então, o cordão, a literatura fala 45 segundos, 1 minuto. As evidências mostram mais. A icterícia não foi um evento, porque toda a história do cordão era baseada num artigo que mostrava mais icterícia nos moldes atuais, um artigo muito pobre, a gente hoje entende. A gente seguiu isso anos. A gente seguiu isso. E hoje a gente sabe das vantagens no campo, fundamentalmente do ferro. Então, crianças no nascimento, que ao longo de um ano vão ter mais reservas de ferro para garantir o seu crescimento, e a gente sabe das reservas respiratórias de oxigênio. Aí foi também acontecendo uma coisa intuitiva muito interessante. Se o bebê não nasce bem, especialmente aqueles que têm uma boa frequência cardíaca, mas estão deprimidos da respiração, a gente começava a botar esses bebês no colo da mãe e ventilava eles ligado ao cordão. Mas isso não era evidência. Agora é. Agora é. Agora é. Agora é. Entendeu? Não que a gente fez a evidência, não. A evidência foi se estabelecendo. O Wilcock, aquele centro de pesquisa, foram vendo os americanos, que são muito intervencionistas, mas têm uma produção de ciência, por um lado, muito bacana. Então, olha, se você tiver condição de, ou entre as pernas ou no corpo, retificar o pescoço do bebê levemente e ventilar com o cordão batendo, você usa o sangue que eles estão trocando, ainda necessariamente placenta, ainda sem respirar. O que não vale é quando o cordão parado não tem mais função. Né? E não vale também, claro, se você não tiver experiência ou não se sentir seguro. Ou se você perceber que você dali está partindo para algo que na literatura é 1%. Veja só, se eu ver 100 partos, 90 vai acontecer como a gente está conversando. 9 eu vou dar uma ajudinha. E eu vou chegar com a cavalaria. Infelizmente. Mas veja só, 1%. O que a gente tem que conversar com os colegas? Às vezes nós estamos tratando 99 como 1.
Então, um parto, às vezes, que está lá todo lindo, essa experiência que eu vou contar, mais na rede privada do que na rede pública, porque na rede privada eu chego, né? Então, parto, às vezes, sei lá, chuva, correu demais, aí tá ótimo. Aí entra o pediatra, a primeira coisa que ele faz, acende a luz, tira o bebê do colo, aí ele quer checar. Eu digo, calma. Qual é a importância de ver se o bebê tem sindactilia, tem 2 dedos grudados? Qual é? Pode dizer uma coisa grave, ânus imperfurado. Qual é a importância no momento do nascimento, na primeira hora? Inclusive, eu posso fazer um bom exame físico do bebê no colo da mãe. E devo. Então, o que justifica tirar o bebê do colo da mãe são muito poucas situações que estão urgentemente necessárias, evidentemente, para salvar a vida do bebê, caso ele não vá bem. Mas, estatisticamente, nós estamos falando de 1%. Perfeito. Eu gosto muito desses números e eu falo eles no pré-natal como obstetra, assim, né? Principalmente um pré-natal com um olhar de mais respeito, de mais cuidado em relação a esses pequenos detalhes do manuseio com o bebê, né? Mas é importante que as mães saibam disso, né? Tomar cuidado de ouvir aqui, não, pode ficar esperando. Para 90% das vezes dos bebês, sim, mas também entender que 10% dos bebês vão se beneficiar com algum cuidado pediátrico ali naquele primeiro momento, e que isso é fundamental. Esse 1% é salvador de vidas, né? Ter um cuidado técnico adequado, né? Na sala de parto, né? Então isso é muito importante que as mães entendam também, né? Situações de normalidade, né? Serem tratados com normalidade, com respeito, com entendimento da fisiologia, né? E situações que fogem à normalidade, né? Ter estrutura, ter pessoa, ter capacidade para poder oferecer o cuidado adequado para aquele parto ou para aquele recém-nascido. Eu falo muito isso assim, no pré-natal, né? Então, o Brasil é um país de um paradoxo, é muita tecnologia intervindo num setor, a ausência de tecnologia, de cuidado e de estrutura num outro setor, né? Então, a gente vive no meio disso, né? E é muito importante a gente entender que precisa de menos é mais, mas que Exatamente. quando realmente é necessário, importante que todos tenham direito de ser cuidado de forma adequada, né? Não, muito bom você falar do clampeamento, eu acho que ficou o recado, né? Então eu falei aqui, ia falar de contato pele a pele, você já falou, né? Que é uma coisa muito importante, ou seja, o bebê nasceu colo da mãe. Olha Né? só, o contato pele a pele, que é uma ação assim eminentemente humana no nascimento, ele então se é humana, se fosse só isso, vamos fazer. Mas assim, o que as meta-análises, na verdade, revisões sistemáticas mostraram? Biblioteca Cochrane, se tem alguém nos ouvindo aqui que está no mundo da pesquisa, Biblioteca Cochrane é o suprassumo da publicação. Publicar uma revisão na Biblioteca Cochrane, você está com muito prestígio acadêmico, você está publicando uma coisa de muito impacto. Tem vários artigos na Biblioteca Cochrane falando do que acontece na vida do bebê imediatamente ao nascimento, quando ele é colocado no corpo da mãe. Então, uma questão fundamental que tem a ver com ambiência, calor. O bebê vai perder calor, mas ele não pode perder muito calor. Porque ele vem de uma bolsa de água quente, que é o líquido amniótico. Então, nós, profissionais, não podemos diminuir a temperatura da sala para o nosso conforto. Isso mostrou o artigo, leva à acidose do bebê. Porque ele vai ter que produzir energia às custas de pouca substância gordurosa que ele tem para produzir energia. O resultado disso é a acidose metabólica. Isso não é bom. Muita gente aqui, evidentemente, não é médico, mas não soa bem ouvir que seu bebê está com acidose metabólica. Então, a temperatura é fundamental para manter essa passagem. Você tem estabelecimento da respiração.
com muito mais segurança. Você tem, evidentemente, maior vínculo construído. Porque é importante falar do afeto, do vínculo. O bebê nascendo, não existe um amor a priori da mãe com o bebê, uma ligação. Existe muita força nessa ligação. Mas a relação mãe-bebê, o apego, é uma relação construída e que vai crescer. Dá de 10 a 0 quando ela começa no corpo da mãe. Então, estou botando o bebê. Então, eu tenho dados físicos, dados emocionais, dados químicos, eu tenho menos choro, eu tenho mais leite, eu tenho menor hemorragia perinatal, eu tenho tudo porque botou o bebê no colo da mãe. Isso é biblioteca Cochrane. Isso não sou eu. Exatamente. Ó, é óbvio que é uma atitude humana, como você disse, é uma atitude humana, natural, instintiva. Se fecha os olhos, todos nós aqui, imaginamos há 500, 2000 anos, imagina qual que é o caminho natural de um bebê que acaba de nascer. Qual que é o caminho natural, gente? O caminho, a medicina, né, trouxe grandes avanços e grandes ganhos, mas imaginar a lógica do nascimento, o bebê nascer, e eu crio um bercinho aquecido e coloco todos os bebês no bercinho aquecido, assim, Pra poxa, quê, né? eu mudei a lógica, né? Assim, a lógica né? Olhando sem ciência, já é muito óbvio imaginar que o local mais adequado para o bebê ficar na primeira hora de vida, principalmente, é conectado com o corpo da mãe, né? Se coloca no lugar do bebê, eu falo que às vezes se coloca no lugar do indivíduo bebê. Aonde você gostaria de estar? No bercinho aquecido? Se precisar, sim. Mas se eu não estiver ali nos 10%, nem no 1%, me deixa com a mamãe, por favor, né? Isso. Inclusive no parto cesáreo. Eu vejo, Exato. para quem está nos escutando aqui, uma coisa muito interessante. O bebê, ele tem que estar protegido de perder calor, coberto por um pano seco e morno, se a gente conseguir tanta coisa. Eu vejo muito bebê enrolado e no colo da mãe. Não é enrolado, é contato físico. Claro que é bom estar perto, mas você melhora muito e a ação técnica, porque a ação emocional, afetiva, psíquica, estamos combinando que está perto, mas a ação técnica melhora muito, é pele a pele, não é enroladinho, não é Perfeito, perfeito. não é já num pano, Não é no charutinho, né? não é no charutinho. Até porque a gente vai falar de uma coisa aqui que tem uns 15 anos, que é a microbiota. Né? Eu estou Isso. trocando microbiota ali, eu tô colonizando o bebê naquele momento. Olha só, nós estamos discutindo reações inflamatórias da vida adolescente, adulto, jovem de um ser humano, como asma, como obesidade, como vários outros mecanismos que estão relacionados com o momento do nascimento. Olha que coisa incrível isso. E Perfeito. mediado por bactéria. Que coisa, imagina, bactéria. Incrível. O nosso corpo está cheio de bactérias, né, meu amigo? É isso, né? Nós não viveríamos sem elas, né? Então, falando desse estudo e do documentário, né, O Parto sob a Lente de um Microscópio, tem um fragmento do documentário, né, é uma pesquisa, gente, sobre o microbioma humano e o impacto do nascimento, por onde o bebê está passando, o fato dele passar e ter contato com as bactérias da vagina da mãe, ter isso impactando na saúde do indivíduo durante a vida. E lá tem um pequeno fragmento do documentário que o documentarista pergunta para o pesquisador assim, poxa, mas você está dizendo que é tão importante os bebês passarem pelas vaginas das mães, das mulheres? Poxa, e o que fazer com os 30% de americano que nasce pela barriga, pela cesariana? Fez a provocação para o pesquisador, né? Sabe o que ele respondeu? Coloque imediatamente no colo da mãe, deixa ele mamar, conecta ele ali, que esse bebê tem ainda
uma importância enorme desse primeiro contato, né? Então, você falou mesmo na cesariana, não, é principalmente na cesariana, esse não passou lá pela microbiota vaginal, então que ele tenha contato ali, que ele receba o toque da mãe, né? Então, eu achei marcante isso quando ele responde, entregue o mais rapidamente para a mãe. Nasceu, então, aqui, entregue o mais rapidamente para a mãe. Inclusive, eu vejo alguns, eu vou vendo menos, mas essa nossa conversa aqui certamente vai chegar em muitos lugares. Não há necessidade de paramentar a mãe para o parto. Não há necessidade de botar perneira, pano estéril no parto normal. Não há nenhuma necessidade disso. Eu vejo, às vezes, primeiro que já está naquela posição que nós médicos chamamos de litotomia, mas que as mulheres odeiam, né? Que é aquela posição de frango assado, de perna aberta, com uma exposição absoluta do corpo da mulher, muitas vezes amarrada, né? Muitas vezes presa à cama, pelo amor de Deus. Isso, e muitas vezes com um pano ali, uma perneira, né? Na verdade, você está dificultando o contato com a microbiota. Né? É diferente a higiene com esse contato. Você pode botar uma luva. Na verdade, a pesquisa mostra que a gente mais usa uma luva para a gente não se contaminar do que para não contaminar a mãe. A luva é para nossa proteção. Exatamente. Então, assim, esse papel que essas bactérias fazem é fundamental que faça, que aconteça. Se passou pela flora, maravilhoso. Se não passou pela flora, eu recupero isso, como você falou, no pele a pele. E o must disso é mamar na primeira hora, porque o colostro também representa já a contaminação pelo lactobacillus bífidos, pelo melhor, como é que chama? Mediador de flora que a gente tem na humanidade, que é no leite da mãe. Entendeu? Hoje a gente está vários, tem propaganda de como é que chama, de moduladores de flora, está me fugindo o nome. Probióticos? De probiótico. A mãe tem o probiótico master, top, que é o lactobacillus bífidos. Entendeu? Então, perfeito. Vamos botar esses bebês para mamar. Vamos colocar esses bebês. Então, já conectamos aí um outro tópico que eu queria falar. Eu acho que você já falou muito bem, né? Bebê veio para o colo da mãe nesse primeiro momento, nessa primeira hora, nessas primeiras 2 horas, e o aleitamento materno como sendo, né? Então, sim, instituições, profissionais que não só permitem, mas que incentivem, que favoreçam, que criem condições para que essa mulher, para que esse bebê venha ao peito, mesmo que não consiga amamentar, mas que já faça ali pequenos movimentos, pequenos toques ali na areola. Né? Então, mais uma vez, né? O bebê nascer e vir para o colo da mãe, o bebê nascer e amamentar, esperar o cordão um pouquinho para poder cortar. Então, voltando ao que nós falamos aqui no início, é ciência, entendeu? Todos os tópicos que nós estamos falando aqui recorre hoje o que a ciência mostra como sendo uma conduta mais científica, né? Assim, então, esse caminho de um cuidado mais respeitoso, humano, delicado, com a ciência fazendo assim, isso aí mesmo, vamos nesse caminho, né? E falando disso, falando do microbioma humano e da importância da colonização, aquele banhozinho que a minha filha, há 15, 17 anos atrás, saiu e foi lá tomar na torneirinha quentinha, e que foi uma vitória dos últimos 10 anos aqui em Belo Horizonte, terminar com os berçários de bebês normais, né? Me fala um pouquinho sobre isso, o banho. Em que momento o banho deve ser dado? Na primeira meia hora, o bebê está sujo, Ricardo, ou não? Não, pelo amor de Deus, o bebê vem do lugar... Ele nunca estará tão limpo quanto ele esteve no nascimento, né? Mesmo que tenha sangue. Então, assim, já era mesmo... Nós estamos na mesma trilha. Soava para nós botar um bebê embaixo de uma torneira. Hoje parece uma coisa, sei lá, não sei nem como
Eu sei que isso, infelizmente, ainda existe. Mas, assim, Existe muito ainda, tá? hoje, Deus me livre de falar disso, né? Mas vamos falar, é duro falar. Então, assim, primeiro, a gente já imaginava o vernix. O vernix é uma proteção que o bebê tem para tanto tempo dentro d'água, que é o líquido amniótico. Lembrando que quanto mais maduro é esse bebê, menos vernix. Então é um sinal de maturidade, inclusive. E se ele tem vernix no corpo ou nas dobras, axila, deixa ali, porque ele funciona como um protetor da pele. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho um bebê sujo. Pelo contrário, eu quero que ele se contamine, não com sujeira, com bactérias que hoje eu consigo entender que elas têm uma função para a vida toda desse ser humano que acabou de nascer. O que acontece quando ele passa pela vagina, vai para a pele e mama? Essa conversa de modulação da microbiota. O que acontece se eu molhar esse bebê numa água? Pode ser esterilizada, pode ser mineral, pode ser fervida, filtrada e benta. Eu tiro essa microbiota que tão necessária e importante para ele. Então, assim, nada de banho, por favor. Pelo menos 24 horas. Depois, deixa a família decidir. Deixa a família decidir. Agora, Exatamente. para seguir falando de ciência, duas situações que não há discussão de não dar banho. O bebê cuja mãe é soro positiva para o vírus da imunodeficiência, o HIV, e o bebê cuja mãe tem hepatite B. Mas olha só, vamos lá. Olha para os seus 1000 últimos nascimentos e qual é o peso dessa decisão? É pequeno. Eu trabalho num hospital que eu vivo muito isso, porque é uma referência. Então eu tenho que orientar os bebês, quando a mãe é soro positiva, a tomar banho. Eu vou dizer, inclusive eu digo isso para ela. E um detalhe, não é um banho de banheira, é um banho de água corrente. Isso também é um detalhe, porque se for de banheira, ele retroalimenta aquela água que está, aspas, potencialmente. O bebê contrai HIV e hoje 0,2%. O programa de HIV, por sinal, do Brasil é maravilhoso. 0,2% dos bebês que a mãe faz o protocolo todo se contamina com HIV. É incrível isso. Quando eu me Era formei, 30% antes. 35%, alguns casos 50%. É incrível isso, é lindo isso. Agora, esses bebês precisam de banho. HIV e hepatite B. O resto, por favor, não deixem. Se essa não é uma rotina estabelecida no hospital que vocês trabalham, as mães têm o direito de dizer que não querem. Por favor, quem está nos ouvindo, diga que não quer. O bebê é da mãe, não é meu. Covid. Covid não justifica banho. Covid não justifica banho. A gente se dividiu, as sociedades se dividiram nessa decisão. Uhum. O Covid não necessita banho. A transmissão do Covid é respiratória. O que eu preciso é ter um ambiente. Eu quebro um pouco a microbiota da mãe, porque eu fico alucinadamente passando álcool no tórax dela, porque ela pode ter respirado ali meleca, secreção, quando a mãe é Covid positiva. Porque é quase impossível de máscara. Eu tenho que defender que tem que ter máscara, inclusive para a nossa proteção. Mas Covid não dê em banho também. Não precisa banho. Exatamente, perfeito. Muito bom, muito bom. Então, ó, falamos aí sobre o banho. Vamos chegar aqui. Eu acho que você já falou um pouquinho sobre essa aspiração rotineira do bebê, das vias aéreas, aspiração gástrica, né, e tal. Então, gente, sempre lembrando aqui, eu gosto de reforçar, sempre quando a gente conversa sobre situações que são rotinas de um cuidado, né, brasileiro, né, é sempre a gente deixar claro entre as situações onde determinadas intervenções são necessárias e a rotina absoluta fazendo em todos os bebês. Eu gosto muito de falar porque às vezes tem mães que vivem situações onde aquilo foi necessário, tadinha, e sofrem com aquilo, ou porque o bebê precisou de um oxigênio, ou porque precisou de aspirar, ou porque precisou de alguma intervenção, né? É um número pequeno de bebês irão se beneficiar com um campeamento mais precoce, ou com a ida para o bercinho, ou com uma intervenção do pediatra, né?
Ricardo, então, acho que nós falamos lá atrás um pouquinho sobre essa aspiração, né? Acho que em situações, rotineiramente, como foi durante anos, né? O cuidado, eu tenho 20 anos de formado, vivi aqui maternidade pública e privada em Belo Horizonte há 15 anos atrás, e a rotina né, de aspiração de bebê era uma coisa que hoje em dia a gente está vendo realmente a aspiração sendo feita em situações muito pontuais, né? Estão pedindo muito para a gente falar um pouquinho da vitamina K e depois do nitrato de prata. Vamos falar da vitamina K primeiro. Vamos falar da vitamina K. A vitamina K, eu acho, a gente vai encontrar uma evidência falando que a gente não tem que usar vitamina K na fisiologia, mas a gente não tem. É que nós estamos ainda uns 20 anos, talvez, né? É o que a gente falava lá atrás, isso, em relação a um monte de coisa. A vitamina Agora está na percepção da a subjetividade, né? O que a gente pode fazer, combinando com a família, é usar a vitamina K oral, que tem 10% a menos de eficácia. Também tem que saber isso. Mas a vitamina K, a gente não tem uma evidência mostrando que é para parar. Eu acho que a gente vai ter, porque não é possível que a natureza tenha deixado ter dado essa bola fora. Os bebês que nascem tão fisiologicamente, a vitamina K é muito importante na cascata de coagulação. Ela media metade dos nossos fatores de coagulação. É muito importante. E a gente só vai ter isso com o passar do tempo. No nascimento, temos pouca mesmo. Mas eu acho que a gente não vai ter, a gente vai ter uma evidência que não precisa. Eu ainda faço. Se alguém aqui nos... Mas a recomendação ainda para as mães, então, entenderem, principalmente vindo da gente, vindo de um pediatra como você, a recomendação científica ainda do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? As evidências atuais, o que você está dizendo é o seguinte, que nós temos aquela sensação intuitiva, de novo, como foi lá colocar o bebê no colo da mãe, que talvez daqui a 20 anos, 15 anos, a ciência vá, pelo menos, tentar identificar quais bebês têm fator de risco e assim vamos fazer. Exatamente. Agora, fazer para todo mundo, exatamente, brasileiro, japonês, francês, inglês, 40 semanas, 32 semanas, então, mas o que a gente tem hoje é isso, né? Não é possível que uma coisa sirva para tantas coisas, né? Para tantos eventos, né? Para tantas pessoas. E o outro é o colírio, né? O nitrato de prata. Fazer um recorte histórico, o nitrato de prata salvou o olho de vários bebês. Não foi era um obstetra francês, Credé, 1890 e pouco. Havia muita gonorreia. Então, uma das piores conjuntivites que o bebê pode ter é a conjuntivite gonocócica, mediada pela mesma bactéria da gonorreia. A gente está com isso muito controlado hoje. Então, se eu acesso um pré-natal onde a mãe não tem doença sexualmente transmissível, ela não precisa o colírio de nitrato de prata. Porque o colírio é muito agressivo ao olho do bebê. Ele é muito eficaz contra o gonococos. Mas a gente encontrou um colírio com um efeito muito... Não é um colírio, é uma higiene com PVPI, que é uma substância que não queima a córnea do bebê, não dá sensação de embaçamento e não agride curando. Então, o PVPI funciona muito bem. O que acontece é o seguinte, quando eu estou num cenário que eu não acesso o pré-natal, eu faço PVPI. Quando eu estou num cenário que eu acesso, que é um pré-natal onde as consultas ocorreram, a doença venérea não é que não possa ter, não está presente, foi cuidado e tudo, eu não faço nada no olho do bebê. Eu não faço nada no olho do bebê. Eu não pingo PVPI, eu não pingo nada. Isso também é evidência, tá? Mas as recomendações em relação à recomendação do Ministério da Saúde no Brasil, em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, eu fiz uma revisão, né?
também lá a força-tarefa americana em relação à prevenção de doenças e tal, que faz essa reflexão que você faz. Assim, a ciência já está fazendo essa reflexão. Eu acho que você, mais uma vez, está um pouco à frente. Que em países subdesenvolvidos ou em perfis sociais mais carentes e tal, o questionamento em relação a países de alta renda e tal, se deveria fazer de forma rotineira, né? Eu acho que, mas as recomendações ainda da Sociedade de Pediatria, eu fiz questão de pesquisar de ontem para hoje e tal, ainda a recomendação do Ministério da Saúde fazer, hoje não mais preferencialmente deixar o CREDE, a entrada de prática de situações especiais, preferencialmente a iodopovidina ou a pomada de eritromicina, né? Então, a recomendação ainda é fazer de forma rotineira. O questionamento é isso. Em mulheres com uma saúde, um bom pré-natal, ou fez exame de screening, que não garante 100%, né? Porque tem o gonococo, mas tem a clamídia, que costuma ser assintomático, né? Então, em relação... Só para falar, gente, fala muito do nitrato de prata. Por que tem toda essa polêmica, na minha opinião, em relação ao nitrato de prata? Foi por isso, porque começou a comprovar que o nitrato de prata ele é mais tóxico e ele é menos eficiente em relação à clamídia. A clamídia, ou para mim não é eficiente. Então, eu estou fazendo uma prevenção que não aborda as duas principais causas então isso já começou a suscitar essas reflexões, assim, né? Eu acho que deixar claro para as mulheres isso, né? Primeiro, em relação ao que é a recomendação hoje, né? Assim, e que eu também acredito que isso vai passar por adaptações mais personalizadas de acordo com o perfil populacional. É isso que a gente está querendo dizer, entendeu? E o perfil assim, de pré-natal, né? E o perfil de pré-natal. Exato. Então, assim, gente, preferencialmente nitrato de prata, não. Se for usar, fazer a higiene com iodopovidina, né? Ou como é usado nos Estados Unidos, uma pomadinha transparente de nitrato de eritromicina. Eritromicina, isso. Então, acho que isso foi uma pergunta muito recorrente, assim. Outra coisa que eu percebo, Ricardo, eu falei até com uma gestante sobre isso, né? Essa coisa da maneira que vai ser feito essas profilaxias. Eu acho que isso é uma grande... Eu percebo no Instituto, assim, que muitas mulheres estão mais preocupadas com a atitude humana de como vai ser feita essa profilaxia do que com a realização dela em si, entendeu? Assim, então, o momento, aquela imagem do filme que está lá o bebê chorando no bercinho, a enfermeira segurando e dando injeção na perninha ou fazendo colírio, aquilo é impactante e negativo mesmo, né? Hoje a gente sabe que essas ações podem ser feitas de uma forma ali na primeira hora de vida, né, com o bebê já tem amamentado, ficado no colo da mãe, ou o bebê no colo amamentando, né, ou no colo do pai ou no colo da mãe, né? Então acho que isso é uma questão que eu percebo, assim, a preocupação com o aspecto humano, de como vai ser feito, de uma forma fria e agressiva e distante, no berçário, como era feito antigamente. A mulher nem sabia, ele ia para o berçário e fazia essas coisas. E a Há 10 anos em Belo Horizonte, isso era assim, entendeu? No e a informação, né? Informar as mães, né? Informar as mães. Isso é respeito, né? Conversar. Compartilhar, exato. Compartilhar. Eu discuti recentemente com uma diretora de uma maternidade aqui privada, que tem todo um olhar mais respeitoso ao recém-nascido e de uma origem à maternidade, uma origem de pediatras, né? Falando sobre isso, assim, pera um pouquinho, isso aqui é uma profilaxia. É tipo uma vacina, né? Então, assim, é obrigada a fazer? Como assim? Sem compartilhar com ela, sem ela
dizer que explica quais são os riscos, eu acho que a gente a gente tem esse direito de fazer isso, assim, dessa forma, assim. Eu acho que essa coisa antiga, feita distante da mãe, no berçário, sem os pais terem nem noção do que foi feito. Quem teve bebê aí de 10 anos para trás, foi feito isso no berçário e você nem estava sabendo o que Eu fez. nem Agora a via. gente está questionando, nem via, ele já chegava vacinadinho com a vitamina K e com o nitrato de prata, né? Mas, mas, Então, eu acho que mas, deixar esse muitas recado. vezes, mas muitas vezes com o olho vermelho, com o olho inflamado. Isso, com a E conjuntivite química, com a né? conjuntivite química, principalmente se o nitrato de prata era velho, que ele vai aumentando a concentração do nitrato. Então, algumas crianças com irritação de córnea, né? Claro que se eu estou discutindo 1800, 1900, gonorreia, claro, isso é pequeno, mas nós estamos em 2000, 2020, nós estamos defendendo o pré-natal, nós estamos defendendo compartilhar decisões, nós estamos defendendo decidir juntos muitas coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode ter decisões conjuntas com quem a gente está cuidando, né? A gente pode ser Exatamente. questionado. Exatamente. E falando de beber e ir para o berçário, né? Então, a rotina do berçário, né? Berçário de bebês normais, eu não sei como é que foi no Rio, né? Mas isso tem 10 anos, foi 2000, um pouco mais de 10 anos, e a É. gente conseguiu terminar aqui em Belo Horizonte com um berçário de bebês normais, né? Os A bebês gente, iam todos a para o gente, berçário. a gente não consegue isso. Muitas maternidades ainda têm. Eu trabalho numa maternidade de um hospital universitário, que é uma maternidade com a chancela Iniciativa Amigo da Criança, esse projeto dos 10 passos de incentivo ao aleitamento e ao cuidado. Então, assim, nós não temos berçário. No hospital público que eu trabalho, não tem berçário. O bebê, o andar do nascimento é no segundo, o alojamento conjunto, que é onde o bebê fica, é no terceiro. E a gente fala que as mães sobem com seus bebês. Nas maternidades privadas aqui, os berçários existem, mas a gente conquistou a possibilidade de fazer esses cuidados no local onde o bebê nasce. Então, ele é pesado, examinado, as medidas e as medicações, quando existem, vitamina K, ele faz no quarto, faz do lado dos pais. Então, isso eu acho que melhorou muito. Isso melhorou bastante. Agora, existe o berçário, né? Então, não acabou o berçário. Muitas maternidades acabaram, mas assim, eu não posso dizer que aqui no Rio o berçário acabou. Não acabou mesmo. Mas É, alguns lugares, o espaço de discussão da humanização, é, essa prerrogativa da decisão da equipe, da família e tudo, às vezes a mãe quer que o bebê durma no berçário, né? O que não é uma coisa muito boa, mas também a gente tem que discutir isso com eles, né? Assim, por que dormir no berçário? É para você descansar? Será que você descansa com seu bebê longe? Será que necessariamente o bebê vai passar a noite acordado? E se tiver que mamar no berçário, vai mamar ou vai mamar em você? Então, tudo isso discutido, né? Tudo isso discutido. Mas é, eu acho que a gente está longe, essa nossa. Vamos marcar uma live para daqui a uns, sei lá quantos anos, para ver que oficialmente os bebês saudáveis, esses 90 e quase 99%, não precisam ir ao berçário, não precisam se afastar das mães. Não precisam. exatamente. É isso que a gente deseja mesmo. Belo Horizonte tá bem avançado nesse sentido, assim, também nos últimos 10 anos, assim, eu vivi muito berçário de rotina, meus filhos que nasceram há 15, 17 anos, né, todos com rotina de berçário, né, então foi nos últimos 10 anos esses avanços aqui, de fazer os cuidados todos na sala de parto, ao lado da Isso. mãe, né, tudo, e o alojamento conjunto, né, então, assim, cientificamente também, né, comprovada a importância
do incentivo ao alojamento conjunto, gente, que significa o bebê ficar no quarto com os pais, né? Eu volto a me colocar e pedir a vocês para se colocarem no lugar dos bebês, onde vocês gostariam de passar a primeira noite de vida extrauterina, né? No berçário, com outros bebês e com as enfermeiras, ou no quarto dos pais, mesmo que seja para acordá-los à noite, ou o peito da mãe, ou os braços do pai, né? Então, Boa. assim, é aquilo da ciência comprovando o óbvio, principalmente no evento natural como esse, né? Então, incentivo ao alojamento conjunto, né? Quem está em maternidade, que tenha berçário, converse para que o bebê fique com você. Isso tem importância tanto para você, para a sua recuperação, quanto pro bebê, né? As pessoas não estão pensando nisso. É bebê saudável, nasceu vivo, está tudo bem? É isso? Ou mãe saudável depois do parto, viva? É isso que a medicina está buscando? Era isso, na minha opinião, nas últimas décadas. Mas agora chegou a hora de nós nos preocuparmos com a experiência dessa vivência. E, para mim, uma preocupação com uma experiência por parte da mãe e agora, cada vez mais, né, um olhar também pela perspectiva do feto, né, assim, do indivíduo que está nascendo. Né? Tudo que nós falamos aqui é isso, esse olhar pelo prisma do feto. Né? Então, todo esse desenho que nós fizemos aqui é um desenho tão lógico, né? Assim, né? A sensação da empatia, né? Se você se colocar no lugar do outro, é exercitar a empatia, né? Então, vamos tentar se colocar no lugar do bebê, né? Assim, a gente não tem noção da subjetividade do bebê. É interessante discutir o psiquismo do bebê, porque a gente não tem... É muito difícil acessar a subjetividade do bebê. Mas não pode ser ruim esse bebê está perto da mãe. Também no campo da subjetividade. Não é possível que não seja vantajoso. De cara para a mãe é. Para a mãe é. É vantajoso até quando ele não está bem. Imagina, botar um ambu no bebê e reanimar o bebê ali é importante, por exemplo. A gente fala isso no curso de reanimação, nos residentes. Se o bebê está grave, o lugar dele ser atendido é do lado da mãe. Não é? Antigamente era no corredor, levar. Inclusive, a gente não tem esse tempo. A gente não tem o tempo de reanimar um bebê, tirando ele do lado. A gente tem aquele minuto de ouro, como a gente fala no curso, como a gente aprende, a gente ensina. 30 segundos para tomar uma decisão e 30 segundos para decidir. Em um minuto, não tem que tirar o bebê do lado. Então, assim, a subjetividade do bebê que vai se construir, isso é muito Winnicott, né? O Winnicott escreve muito sobre isso, não à toa que ele era pediatra. A subjetividade do bebê, todo o psiquismo do bebê está completamente colocado no grande guarda-chuva do psiquismo materno. Onde que é o melhor momento para isso começar? No nascimento próximo. Eu afasto. Imagina, eu vou ver a mãe de 3 em 3 horas. Se eu chorar, eu vou dormir longe. Isso não faz sentido para a humanidade, entendeu? Isso não faz sentido. Inclusive, uma coisa que eu também queria falar, assim, eu pergunto muito para os residentes, né? Por que vocês querem ser pediatra, né? A grande maioria fala que é porque gosta de bebê, gosta de criança. Mas eu falo assim, você tem que gostar de mãe. Quem não gosta da relação com a mãe tem muita dificuldade de praticar a pediatria. Dá trabalho, eu não vou dizer, eu não sou nenhum aqui altruísta, mas assim, a relação, o bebê, o nosso filhote é tão imaturo que ele precisa muito da mãe dele. Isso é um outro assunto antropológico lindo de discutir, que tem muito a ver com o nascimento, com a bacia, com os nossos antepassados deixarem o chimpanzé, ficou em pé. Nós nascemos muito imaturos, mas nós precisamos do parto e precisamos das mães. Então, se a gente está nesse cenário, a gente cuida
do todo, do bebê e da mãe. Então, a insegurança da mãe, a tristeza da mãe quando há uma depressão, um problema ou outro qualquer biológico. A gente tem que cuidar desse binômio, esse clichê, mas é uma pura verdade, né? Então, Essa unidade, né? Hoje em dia é uma unidade, né? então assim, Mudando o binômio para unidade. então a gente tem que cuidar das mães, a gente tem que cuidar das mães. E pensando muito na imaturidade, inclusive psíquica dos bebês. A mãe mais bem colocada nessa situação, psiquicamente falando, ela vai amamentar melhor, ela vai ter um parto mais humanizado, ela vai ter um parto mais fisiológico. Esse bebê vai crescer num ambiente de bastante segurança física e emocional. Isso não é Haribo. Aqui não tem ninguém comendo tofu e ligando um incenso e só comendo mel lá de Mauá, que é no estado do Rio de Janeiro. Não, isso é ciência pura. Isso é ciência pura. Agora, isso é feito com amor, com sensibilidade, com prazer, e beleza, vamos lá. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é Muito muito bom, recompensador. muito. Mas é muito recompensador, certamente, né? Como você estava, eu acho que tudo que você acabou de dizer, acho que reflete muito o que eu tenho dito recentemente. Assim, durante muito tempo eu usei esse termo, né? Binômio mãe-filho, né? Hoje em dia eu tenho usado unidade mãe-filho. É isso aí que você disse, né, cara? É isso que você disse. É uma coisa naquele momento ali, nesses primeiros dias de vida, né? É uma coisa única, né? Acho que entender isso, né? A gente tá cuidando bem, né? Então, desejar para todas essas mães aí que tenham uma vivência saudável, respeitosa, né? Acho que o Brasil está passando por transformações, mas isso que a gente está fazendo aqui é isso, é compartilhar o conhecimento, é fazer com que isso reflita em outras pessoas. Já passou aqui muitos profissionais, enfermeiros obstetras, doulas e pediatras e obstetras, né? E as mães que estão aqui ajudando a fazer essa transformação, né? Então, que todos os brasileiros tenham segurança e carinho para nascer, né? Eu acho que todo esse desenho que nós fizemos aqui passa por isso, um ambiente acolhedor, atitudes que sejam utilizadas de forma respeitosa, e só quando há verdadeiramente necessidade, né? A conexão entre a mãe e o filho e os profissionais estando ali para aplaudir, né? Eu É acho que isso. você, como eu, gosta de estar ali invisível e voltar para casa cheio de ocitocina.